da mini reforma ministerial do Lula. O Lula falou no começo de junho, e a gente faz questão de lembrar, que se ele fizesse alguma reforma ministerial, é porque o governo estaria uma catástrofe. Ou seja, Telhada, será que o Lula já está assumindo que o governo dele está uma tragédia? Com certeza. Isso ele não precisa assumir, todo mundo sabe, todo mundo vê, né? Lá na Câmara nós temos um problema muito sério, porque, como eu disse, a oposição real ao governo do Lula é pequena. São de 130 a 150 deputados, entre 513. Então você vê que, não vou falar que é um número insignificante, é um número até razoável, mas pequeno para se poder fazer uma verdadeira oposição. Mesmo assim, com esse pequeno número, nós temos obstruído muitas pautas, nós temos evitado muitas tragédias que esse governo queria trazer. Então o governo ele não decola, o governo ele não consegue passar as suas pautas, ele não consegue convencer deputados que têm uma facilidade em serem convencidos, como eu disse, que é o caso do Centrão. Mesmo assim, ele não consegue. Então ele está aí fazendo gestos, fazendo essas trocas ministeriais, no sentido de que alguns partidos que não estão embarcados nesse governo acabem embarcando. Eu não sei se conseguirá. Foi o que aconteceu no turismo, né? Exatamente. No turismo, ele tirou a Daniela do Vaguinho. Exato. E depois o União Brasil. União Brasil para... Então ele vai tentar isso com outros partidos, mas eu não sei se esse resultado vai ser positivo. Eu creio que vai trazer uma facilidade ao governo, sim, mas não talvez na facilidade que eles acham que vão conseguir fazer essas coisas passarem. Quer falar, Diego, o que você falou? Opa, claro. Isso mostra pra gente também, viu, Thiago, que existe o discurso de campanha e existe o discurso de governo. Porque eu me lembro bem na campanha todas as críticas que o Lula fez ao então presidente Bolsonaro sobre a proximidade dele, que veio durante seu governo, com o Centrão. Que ele teve que entregar o governo pro Centrão, chamou o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção da história do Brasil, e agora ele repete tudo. Repetiu o orçamento secreto sob outra rúbrica e agora repete esse estreitamento de relação com o Centrão, mostrando que não importa a ideologia política. Se um presidente quer governar, ele tem que sentar, tem que ir lá fazer os acordos e ceder os cargos a esses deputados que, não de hoje, não do governo Bolsonaro, mas desde sempre comandam o Brasil. Agora, a gente sempre fala, né, o quanto a política é nociva no Brasil. Parece que nunca vai melhorar, né? Porque tudo tem um jeitinho. Agora vai ser ministério. Vamos trocar ministério, vamos agradar a partidos que estão meio desagradados com relação ao governo. E o que eu te pergunto, ele falou, não foge do assunto, que eu sei que você adora fugir do assunto, e você chegou agora, almoçou bem, enquanto a gente estava aqui ralando. Então a minha pergunta é a seguinte, o Lula disse, não fui eu, se eu fizer uma reforma ministerial, é porque o governo vai estar uma catástrofe. Então será que ele já está assumindo? Não foge do assunto, fala isso primeiro e depois você pode falar o que você acha dessa mini reforma ministerial. Eu acho interessante, Thiago, que vocês confundem retórica política com questões institucionais, né? Ah, é? Da mesma forma que Lula falou... Passada de pano lindo. Falou exatamente isso que você disse, ele falou nas eleições que ia fazer o maior governo de coalizão da história. Que o governo dele não seria um governo partidário, não seria um governo com uma orientação política, mas seria um governo que ia agregar todas as correntes políticas e partidárias do Brasil. Certo, ele já aumentou para 37 ministérios. Primeiro ponto. Já não é suficiente. Isso não quer dizer nada. O que acontece é o seguinte, o que a gente tem que discutir é a questão profunda institucional no Brasil. O fato é um só, o fato que o sistema majoritário para a eleição presidente da República, junto com a Câmara e o Congresso multifacetado pela quantidade enorme de partidos políticos, é impossível o presidente da República ter a maioria dos congressistas votando em matéria a seu favor. O Brasil não é um parlamentarismo, o Brasil é um presidencialismo. Por conta disso, ele tem que criar bases de apoio e ter coalizão para poder governar. E é assim, não no governo Lula, foi assim em todos os governos desde a Constituição de 88. Então não dá para você colocar isso só no governo Lula. Tá, mas ele já aumentou o número de ministérios. Você disse que foi todo o governo. Compara então com o do Bolsonaro, foi muito menos ministério. E foi muito menos eficiente também. Ah, foi? Tanto é que o governo Lula, é bom lembrar, foi o primeiro governo que eu lembro da história democrática, né? Até porque, apesar de parecer velho, eu não sou tão velho assim, né? Que eu vi um governo, nos primeiros 6 meses, votando reformas constitucionais estruturantes
bastante. Na base da emenda. Na base da emenda. Do jeito que ele votou. Aprovou a reforma tributária. Do jeito que ele votou. Aí não. Do jeito que ele votou, o meu afilhado de 9 anos vota. Meu afilhado chega, pessoal, eu tenho aqui milhões em emenda. Não, para de graça também. Deixa eu falar uma coisa. A emenda existe. Não. A emenda existe. A emenda parlamentar existe desde sempre. E sempre foi usada. Tá bom, mas ela é desde sempre. Tá bom, mas quem bateu o recorde? Foi usada por o recorde. Você falou que o governo Lula é um governo reestruturante. Não, calma aí. O governo Temer. Temer. Última vez. Eu quero saber quem bateu o recorde. Lula. Quem bateu o recorde em um dia botar 1 bilhão e 700 milhões de reais. Não é moral. Isso não é moral. Não tem como você me dizer, ele já aprovou em 7 meses reformas. Lógico, botando bilhões na mesa. Mas a emenda constitucional é um instrumento interessante da política mundial. Mas quando era o Bolsonaro que fazia mundial. Mas é com o nosso dinheiro. Mas é com o nosso dinheiro. Eu não vou aceitar isso legal. Pronto, tá bom. Desculpa. É um instrumento que o Poder Legislativo participa da formação do orçamento público junto com o Poder Executivo. Tá, e é moral? Do jeito que tá sendo é moral? Esse é o problema. Eles têm que discutir não é o problema. Regras claras de emendas parlamentares. O que não pode, o que eu concordo contigo, é o presidente Lula represar a disponibilização das emendas e só disponibilizá-las no dia das eleições. Isso é errado. Isso é imoral. É errado também isso é imoral. Agora, a emenda parlamentar, é um instrumento interessante. A gente estava falando de um Brasil cheio de gente sem teto, cheio de gente passando fome, para você botar bilhões em emendas do jeito que está sendo colocado. Não é só no dia. Mas, Pirado, isso aí tem no Brasil desde que o Brasil é Brasil, cara. Felipe, mas tá batendo recorde os valores. Os números estão batendo recordes. Você não pode considerar isso normal, dizer que todo mundo faz isso. O Lula aprovou reformas em 7 meses. Minha mãe aprova. Botando essas emendas na mesa como ele tá botando. Articulação. Aí eu vou falar pra você. Infelizmente, porque a gente vê o quanto de políticos que a gente vê correndo. Aí uma questão que eu acho, uma questão de fundo que eu acho interessante, que eu vou falar que o Lula acertou numa coisa, né? Quando o Lula indicou o Haddad para ministro da Fazenda, eu achei, poxa, ele poderia ter indicado um economista forte, um economista tecnicamente habilidoso, né? Com reputação na economia profunda. Mas o que o Lula demonstrou em ter indicado o Haddad, que foi um acerto ter indicado um ministro político para negociar com o parlamento. E isso surtiu efeito. Você está confessando aqui que a articulação política do Lula é horrível. Quem falou isso? Você está dizendo isso. Você está colocando na minha boca isso. Você está dizendo isso. Você está colocando na minha boca isso. Quando você disse que o Lula tem que bater recorde de gasto de emenda para conseguir fazer eu falei isso esse dia. Eu falei que você falou que é normal. Você falou que é normal. E o Pilhado disse... Faz parte da democracia. Tudo bem. Fala o que eu falei direito. Quando nós concluímos aqui, quando o nosso diálogo conclui que o Lula precisa gastar mais emendas para aprovar mais reformas, nós estamos concluindo que o governo Lula... Essa conclusão sua. É uma conclusão minha, mas é o que se extrai de tudo que a gente está dizendo aqui. Claro que não. Que o governo Lula é mal articulado no Congresso. Eu vou dar um exemplo. Aprovou tudo, cara. Eu vou dar um exemplo. Aprovou tudo, é mal articulado. O governo Temer aprovou reforma previdenciária, teto de gastos e a reforma trabalhista com gasto de emenda muito menor. Não, desculpa. Muito menor. Lula... E não tô fazendo uma defesa aqui do governo Temer também, mas é só pra gente comparar. Vamos ser tecnicamente. Se pegar os projetos que foram apresentados no Congresso, o Lula aprovou a grande maioria. E por habilidade política ou por emenda? Não, foi só por emenda, Felipe. Foi só, eu tô lá. Não, eu vou chamar a produção. Eu vou chamar a produção, que eu não gosto de ficar também escutando tuas baboseiras sem falar nada, não. Porque, Alemão, levanta aí pra mim, pelo amor de Deus, qual tinha sido o recorde de emendas parlamentares em um dia antes do Lula. Porque ele falou que todo governo faz. Ele falou que é normal. Puxar o ano. Todo governo faz. Quê? Reforma tributária. Não. Olha, você só falou na que é reforma. normal. O que tá acontecendo não é normal, Thiago, gente. O que eu falei... São bilhões. Bilhões em emendas. O que eu falei foi o que é normal. O que eu falei é normal usar emenda parlamentar. Desde sempre é normal utilizar Thiago, emenda, na reforma tributária, parlamentar. 7 bilhões e 400 milhões. Na semana. Naquele dia, naquela quinta-feira. Bolsonaro, quando era Bolsonaro, botou 20 bilhões. Aonde? Na semana. Botou o quê? Aonde? De emenda do relator. Aonde? Pra quê?
Pra quê? Não gagueja. Pra provar o quê? Não. Pra provar o quê, Felipe? 20 bilhões. Para, Felipe. Vai na carinha dele que ele tá com cara de dúvida. Você tá jogando número que não existe, Você tá com cara de dúvida. Você tá Tá parecendo fazendo igual o Você tá Lula. igual o Lula, você tá inventando Alemão, busca aí, alemão. cara. Busca aí, alemão. Você tá inventando número. Para, Busca aí, Felipe. alemão. Tadinho, ele tá sem graça. De novo, Cris, vem de novo. Vai. Eu vou ter que Fala. buscar esses números e colocar. Qual número? Você vai ter que compartilhar. Claro que eu Nós vamos ver o que ele aprovou, Se então. você Assim, o recorde, trouxer- desculpa, o se você recorde, trouxer o recorde. fatos, eu boto. Eu tenho certeza absoluta. Eu aposto quem quiser apostar. E antes do governo Lula, o maior valor disponibilizado para emendas parlamentares, Mas a emendas tal é uma emenda coisa. do relator, foi o governo Bolsonaro. Mas tem por quê? Eu Peraí. aposto. Tem porquê agora. posso falar? Nós estamos Posso falar? falando de aprovar Antes do governo projeto. Lula. Nós estamos falando de aprovar projeto. Você vai aprovar um Telhado, projeto o que eu Y, falei- vai gastar X. É isso que eu quero ver. 7 Telhado, bilhões e mas isso é pra 400 milhões num projeto, que foi a reforma tributária agora. Esse que foi o erro. Isso que eu queria colocar aqui. O problema é que a gente não discute estrutura, não discute Você de forma concorda que foi um profunda erro? o Brasil. Não. Ué, então o que eu acho é foi um o erro, seguinte: não foi? o que eu acho que o problema da emenda do relator, da emenda parlamentar, é que não tem regras claras e transparentes para a disponibilização. Lógico das que não, emendas. ela é usada como moeda de troca, Felipe. Tem Como é que vai ter vamos emenda? discutir, Como é que vai ter regra? O aprimoramento. Os caras não da querem isso, velho. disponibilização. Eles não querem isso. Levanta essa bandeira, telhado. Então, mas é porque, Não. porque, Ele levantou porque a nós bandeira somos aqui, foi só você. 130, Você falou que é colega. normal. E você Eu falei que é sabe normal. disso. Você falou, é Eu falei que normal. é errado. Tanto, Eu falei que é Felipe. errado. Eu falei que é errado. Felipe, tanto que nós não aceitamos essas ter emendas. represado o Lula. Viu, Thiago? Nós As não emendas- aceitamos essas emendas. Não aceitamos. E mesmo assim pena. passou. Uma Porque pena não, ter eu não ficado. aceito emenda. O meu mandato não tem preço. Não é com emenda Não que tem você vai emenda. comprar. Agora eu vou Você aplaudir, conhece telhado. Agora eu vou aplaudir. Você telhado. conhece sua base. O Não seu é mandato base. teria. Você conhece sua base. Mas claro que a base é cada um. O seu mandato teria preso. Eu não preço, tenho preço, velho. Que Eu não preço? tenho. Ué? É errado falar que emenda do relator, emenda parlamentar é o preço. Que É o deputado- preço não do é, deputado, não é, porque não ele é, se não é. vende. As associações. Deputado Os que foi hospitais- eleito falando a história do Bolsonaro, falando que quer defender a corrupção. Isso é errado. Ele se vende por emenda, meu amigo. Uma pena que você tem uma visão. Mas não é completamente visão, eu retrógrada. tô lá, Felipe. Não, a sua Você quer base, discutir telhado, comigo, você vai lá e vê como eu é a quero realidade. discutir contigo porque você tá esquecendo o conceito O que que eu tô esquecendo? Qual o Porque conceito? você é o deputado Ah. de São Paulo. Sim, e? E você conhece sua base. E, hã? Você sabe, por exemplo, que tem um hospital em São Paulo que tá faltando ambulância. E por isso eu vou vender meu mandato pro Lula. você podia pegar a emenda do parlamentar e comprar ambulância para esses hospitais. Ou seja, eu vou Isso vender é meu legítimo. Não, isso é E você ilegal. pode continuar votando contra o Lula. Isso é vamos imoral. lá. Você pode o cara votar- vende, o cara você- vende a é imoral, dignidade dele. É imoral se votasse a Ele favor do Lula por conta disso. Mas eu ia votar. Você Na pode reforma pegar- tributária? Aí- Eu ia votar, eu votei Tirada, contra. Ô, Felipe, Emenda mas você- emenda parlamentar agora é o tá jeito seu. defendendo. Essa emenda todos Você nós agora tá temos. defendendo a Nós imoralidade. temos. É o jeito seu. Você tá Nós defendendo temos a emenda imoralidade. impositiva. votar Nós temos. ou não com Nós Lula. temos. Emenda impositiva Felipe, todos nós temos. Eu voto e eu no tenho Rio a de minha. Janeiro. Eu voto no Rio de Janeiro. Mas eu tá? tô falando em emenda Eu não voto em voluntária. São Paulo. Eu não voto em São Paulo, então eu não posso falar no caso do telhado. Sim, mas nós Me usamos desculpa, emendas. Eu não me tô falando que eu não desculpa. uso. Eu nunca ia querer que um deputado eleito por mim fosse corrompido por dinheiro de emenda. Exato. Pronto, tá aí. Ser Eu não ia querer. corrompido, Tá ser vendo uma corrompido que é o me erro. permite aqui uma- Não é um permite erro. uma- Se ele pensa diferente. É o erro. Se ele Ele pensa pode- diferente, ele vai. eu Não, posso- se ele eu posso pensa receber o diferente. dinheiro- Se ele pensa me permite diferente uma- e ele vai votar a favor por dinheiro, Exato. não é legal. Exato. Aí tá eu, mas Claro eu posso, que não é legal. eu posso pegar o dinheiro da emenda parlamentar e votar contra o Lula. Sim. Mas na próxima votação não tem mais. Obrigado a votar Mas, a favor Felipe, do é o que você governo. não está entendendo é isso. Deixa eu só explicar uma coisa. Emenda parlamentar, todos os deputados recebem. É uma chamada emenda impositiva. Salvo engano, nesse ano vai ser de 15 a 20 milhões. Salvo engano. O que que acontece? O deputado recebe essa emenda e ele destina para coisas no estado dele, para saúde, para educação, para segurança pública. Isso é uma coisa normal que todos os deputados têm. Mas o problema não é isso que nós estamos falando. O problema é essa emenda voluntária. Eu quero passar o projeto tal, eu mando 5, 10 milhões para cada deputado votar a favor daquele projeto que o governo quer que eu voto. Como foi a reforma da Previdência. Naquele dia, Felipe, ele soltou 7 bilhões Tributária. e 4... reforma tributária. 7 bilhões e 400 milhões para os deputados votarem a favor. Nós, da oposição, não pegamos, Felipe. O resto pegou. Eu falei, eu não pego porque o meu mandato não tem preço. São duas coisas diferentes. Eu pegaria e votaria contra o governo se fosse oposição. Mas aí que tá, se você só recebe depois... É retórica. Mas cara, não é retórica. retórica, você só recebe depois que Depois que votou, votou. Felipe.
Claro. Você está sendo inocente. Você votou antes. Não, Felipe. O valor disponibilizado Felipe. foi antes da votação. Não foi, não é. Você só recebe depois que votou, Felipe. Você está sendo inocente. Não, ele não está sendo inocente. Você não está sabendo. Ele falou que ele aceitaria e votaria a favor. Votaria contra. Não. Então Você não vai me fazer de bobo aqui. Votaria tá contra. bom. Você falou, contra. eu aceitaria Não há relação. se fosse você. Não Aí há quando relação eu falei que entre isso não era receber moral, emenda. você falou, eu Você não aceitaria e recebe, votaria Felipe. contra. Até parece que você vai receber e vai se votar. Se você votar contra, você não recebe. Tiago. É casado. Por favor, Segredo, por favor. O Felipe consegue me revoltar rápido. Olha, rápido. Vamos dar um exemplo. Seria mais ou menos parecido que hoje não estamos no modelo presidencialista. Estamos no modelo, segundo o Piperno, de parlamentarismo de extorsão. Então, o que é? Me deem dinheiro e eu voto. O voto vai primeiro, a emenda sai depois. Tanto que teve muita reclamação, e o coronel pode nos confirmar, de pessoas que tinham votado e a emenda não saía. Exato. E isso gerou um problema muito grave. Agora, isso demonstra que a articulação, por exemplo, do ministro Padilha está sendo falha. Porque se fosse uma boa articulação, não teria necessidade de pagar por emendas para tirar projetos que são, em teoria, bons para a população. Mas aí seria a mesma coisa, traduzindo, Felipe, se a gente disse, você tem uma ideologia focada para a esquerda. Eu te pago para você simular que você não está simpatizando com a esquerda, simpatiza com a direita. E você aceita isso. Isso é extorsão pura, pode ser até legal, mas não é moral. Tem uma coisa, viu, Felipe, que você esqueceu de falar. O governo Bolsonaro tinha muita emenda e a emenda do secreta lá, né? Que foi declarada inconstitucional. Só que lá era só isso. Porque, diferentemente desse governo, não tinha loteamento de ministérios e nem de estatais. Até por isso é que nós vamos ter essa mini reforma ministerial. Porque tá saindo muito caro pro governo. Toda votação tem que liberar muita emenda. Não tem articulação. Toda votação tem que liberar emenda. Ou seja, qual é a forma, deixa eu só concluir, qual é a forma do governo melhorar essa situação? Em vez de muita emenda e muitos cargos, vou aumentar ainda mais o número de cargos para diminuir um pouco na emenda. Isso tá envolvendo o quê? Trazer alguns outros parlamentares e partidos, inclusive, para a base do governo, para cabideiro de cargos em ministérios e em estatais, até a criação da Funasa, discussão agora das últimas semanas, que é onde vai ter mais cargo, mais dinheiro, especialmente porque está debaixo do Ministério da Saúde, que tem um grande orçamento. Tem um erro assim no teu... E você vê como eu conheço ele? Ele fugiu rápido do assunto. Fugiu rápido do assunto. Tem um erro interessante. O assunto era a mini-reforma ministerial, que ele disse que se ele fizesse seria uma catástrofe. Ele vai fazer. E aí você foge do assunto, você consegue... Mas pode falar o que você ia falar, que depois a gente volta. Não, tem um erro assim na alegação do Nelson, que ele esquece que o valor destinado à emenda parlamentar está definido já. É uma porcentagem do orçamento público. Não tem esse negócio de diminuir a emenda ou para dar mais emenda. Depende, calma. Isso não existe, não existe. Então, assim, a despeito da reforma ministerial, o valor gasto com a emenda parlamentar será o mesmo. Você sabe que você sabe o que entrou no lugar do orçamento secreto? Aquela mesma quantia ou até mais, são os valores destinados aos ministérios. Aí sabe como funciona? Parlamentar chega lá, parlamentar do governo, chega lá no ministério e fala, tem lá na minha cidade um hospital, preciso mandar lá uma máquina de raio-x, uma ambulância. Legal, é assim que funciona. E nesse caso, não tem limite de emenda parlamentar. Tem limite do orçamento do ministério. Ou seja, bilhões e bilhões. O valor tem limite. Aí o que acontece? Você acha que o parlamentar manda exatamente para onde está precisando? Não, ele manda para onde ele vai ter base e vai votar nele. Onde vai ter um vereador que vai fazer a propaganda dele e vai fazer a campanha para ele no ano que vem e no outro. Olha que engraçado, o Nelson não discorda de mim. Ele discorda da forma como é utilizada atualmente a emenda do relator, a emenda parlamentar. O que você colocou aqui é a forma como está sendo instrumentalizada a emenda do relator. Você não é contra o instrumento em si. É que mudou o nome da emenda. Era orçamento secreto, agora é destinado ao ministério. Antigamente era a emenda do relator. Né? Esse valor, foi a forma sistemática de pagamento foi declarada inconstitucional pelo STF e esse valor foi distribuído pelos ministérios. Né? Então os parlamentares têm que ter uma autorização dos ministérios. O Ministério da Saúde é o que tem mais valor destinado à emenda do relator e o Ministério da Saúde pode disponibilizar o valor de acordo com a... Aí você quer ver imoralidade? Você quer ver imoralidade?
vai o Telhada lá, vota contra o governo, oposição, chega lá no Ministério da Saúde, bate na porta e fala, ó, Zero. tem um hospital lá que eu quero mandar uma ambulância. Você acha que eles vão mandar? Não. Eu acho Isso que, aí não é sei, certo? não já Você fui lá, concorda? Telhada. Isso é Você já certo. foi lá Concorda? pedir? Já? Vamos lá comigo, Você então. concorda? Vamos lá comigo, Isso é então. certo. Vamos lá comigo, então. Anota aí, ó, o Felipe Vou fazer o comigo desafio lá no agora. Ministério da Saúde, nós vamos conseguir ambulância para cidades que estão Isso é precisando. certo? Vamos? E Nelson, Vamos. e pior Tá do que errado isso. do mesmo Ó, vem jeito, cá, né? agora Pra deixa eu amigo fazer uma tudo pergunta. comigo, não. Eu até fui buscar um pão de queijo. Pelo seguinte, Eu ia perguntar se era mortadela, não, Ô, né? Felipe, você fala de boca cheia? Não. Então, pelo amor de Deus, come esse pão de queijo. Pelo amor de Deus, come esse pão de queijo pra você parar de falar O liberalismo querendo me calar. Que loucura! O liberalismo querendo me Você é calar. capaz de falar O cada pão de queijo. absurdo. Você é capaz de falar cada absurdo. Mas você vê, Felipe, como que é mesmo Pô, isso é você tá errado, de né, cara? brincadeira. Liberalismo querendo me calar. Você não pode achar legal o cara votar contra as ideias dele pra ele ganhar a emenda parlamentar. Felipe, mas você vê que estranho. Ele tá indo contra o eleitor dele. Eu falei o contrário. Não, Eu receberia a não, emenda, você- não, emenda mas- parlamentar e votaria Até parece, contra o não, senhor. até parece. Sabe o que é o pior, É que Asmar? você viu a besteira que você tinha falado. Essa questão que o Nelson levantou, Pode que, devolver se você não que o quiser. Telhada não vai conseguir Então, chegar no ministério e conseguir destinar uma verba lá pra base dele, porque isso ainda é uma coisa da política. É imoral, mas uma coisa da política. Sim. O pior é o parlamentar da base que consegue. Porque você que consegue, que quer fiscalizar o governo, que entrar no portal Transparência, não vai aparecer lá que foi indicação do deputado A, B, C ou D. Não, vai aparecer como uma despesa do ministério. Exato. Então você utiliza a verba pública para fortalecer os seus aliados, a sua base do governo, sem você dar a devida transparência para o cidadão, para a população. Então você deixa de ter um orçamento secreto para ter um orçamento ultra secreto. Eu concordo até com você, Felipe, que a emenda não é por si só um instrumento ruim. Ela de fato ajuda a democratizar o orçamento público. O parlamentar, Sem dúvida, precisa disso também. ele tem que ter, ele conhece melhor os problemas da base do que o presidente da República, do que o ministro, mas a forma com que está se criando uma cultura de se governar por emenda é extremamente antirrepublicano, antidemocrático, porque você está amarrando os parlamentares, você não tem mais poder legislativo. É o poder executivo usando esse dinheiro para comprar voto, descaradamente e Mas agora, claramente. interessante é que o próprio Couva falou, né? Como tá ficando muito caro essa conta, agora vem essa mini reforma ministerial, onde você passa determinado ministério para um partido e aí vem milhares de cargos juntos. Isso é importante pro político também, que ele tem as articulações, que ele tem os cargos também. Então esses políticos que aceitam essa troca, o que acontece? Ele vai deixar de pegar a sua emenda, mas ele vai pegar cargos. E isso vai obrigar com que ele fique escravizado ao governo. A partir do momento que ele se opuser ao governo ou votar contra o governo, ele perde esses cargos. Então o deputado, o senador, o político que aceita essa imposição, ele acaba sendo serviçal do governo. E eu falei, o meu mandato e de inúmeros outros deputados não tem preço. Nós não nos venderemos, mas pagamos um preço alto. Porque nós não temos emenda, nós não temos cargo e nós não temos apoio na nossa base política, porque nós não conseguimos repassar. E aquele que está com o governo, que vota contra o povo, ele repassa. E ele é bem quisto pela população. Ele trouxe dinheiro, ele trouxe ambulância, ele trouxe trator. Só que ele não vê que aquele trator, aquela ambulância está saindo do preço do povo, está saindo do bolso do povo. Só que o povo inocentemente não percebe isso. E aquele político, nada de braçadas, falando que está trabalhando, entre aspas, pela democracia. Segredo. Você sabe a diferença entre a teoria e a prática? Tem uma fábula muito interessante. Diz, qual é a teoria entre a teoria e a prática? A diferença. Então pergunta uma pessoa para um parlamentar: você votaria em um projeto que fosse contra o governo? Não, nunca, jamais. Contra o povo? Jamais, nunca. E se te pagasse com uma emenda de 5 milhões de reais? Aí fala, opa, aí já pensaria um pouco melhor. Aí pergunta para o outro: não, eu sou da pessoa que tem valores. Você votaria num projeto contra o povo? Nunca. Mas e se te pagássemos uma emenda de 5 milhões de reais? E aí pensaria. E aí é onde está a diferença entre a teoria e a prática. Na teoria, temos 10 milhões de reais. Na prática, temos 2 imorais votando coisa contra o povo. Assim funciona.